Bora falar de relacionamento para variar, te ajude a se transformar, né? Eu sei que esse tema de hoje, eu acho que na verdade todos os temas que eu trago aqui, 99% dos temas também que eu trago aqui, que vocês pedem, são dilemas que eu já vivi. Em namoro, relacionamento, na vida a dois, sabe? Então, não ver futuro para nós, por exemplo, não sei o que fazer, Marcela. Eu não vejo futuro pra gente, mas eu amo ele. O que que eu faço? Mas eu gosto dele. O que que eu faço? Eu já vivi muito esse impasse. E eu não sei você, mas eu era do tipo que se alguém me trouxesse a resposta entre aspas, pronta, cara, eu ia achar o máximo, porque eu tava buscando tanto uma resposta pra isso. Sabe aquela sensação de que você tá com a pessoa, de que vocês se gostam, ou você até tem certeza que gosta dela, mas quando você pensa sua vida lá na frente, ou quando vocês discutem, você tem a certeza dentro de você de que não tem futuro esse relacionamento. Por mais que sejam em lapsos de segundos, você tem essa certeza de que, meu Deus, isso aqui não vai ter futuro, isso aqui não vai dar certo desse jeito. Só que você não consegue fazer nada em relação a isso. Quem aí já sentiu a sensação de que não tem futuro esse relacionamento? Pelo amor de Deus, às vezes você já sentiu, às vezes você está sentindo isso e está sem saber o que fazer. Essa semana, inclusive, eu fiz lives aqui ontem sobre tomar decisões. Gente, eu não lembro a ordem não, tá? Não exigem muito, não exigem muito da minha memória, não. Mas eu fiz sobre tomar decisões. Semana passada eu fiz também como saber se vale a pena ou não investir no relacionamento. E hoje, é óbvio que levando também um pouco de tudo que eu já falei aqui, mas hoje é assim, eu já sei, eu já sinto que não tem futuro, Marcela. Eu sinto isso. O que que eu faço? Eu tô perdida. Eu sei que se eu terminar eu vou sofrer. E se eu continuar eu também vou sofrer. O que que eu faço? Então essa live é para te ajudar a sair desse impasse que você tá. Gente, o que que é um impasse? Impasse é quando eu quero A e quero B, mas não dá para ter A e B ao mesmo tempo. Eu vivo um impasse nisso. Ou seja, impasse é quando eu quero ter liberdade e ao mesmo tempo tá namorando com o fulano X. Legal. Mas namorando com o fulano X, dificilmente eu vou ter a liberdade que eu quero. Porque o fulano X controla meus passos, é assim, assado e tal. Então, A e B não dá para ter ao mesmo tempo. O impasse é isso, é quando você não consegue viver as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou falar aqui hoje também sinais de que o amor talvez tenha acabado e você não tenha percebido. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o amor tenha acabado e você ainda não percebeu ou não quis perceber que esse sentimento acabou. Ou o que acontece com algumas pessoas, a paixão acaba, tem uma frase que fala assim: o amor começa quando a paixão acaba. Para o amor começar, inclusive, a paixão precisa acabar, né? Não dá para você amar e ter uma paixão ao mesmo tempo. Até porque eu já falei aqui, quem digitar no Google vai ver que paixão é sinônimo de sofrimento. O significado de paixão é sofrimento. Mas muitas vezes o amor pode ter acabado entre vocês, ou até mesmo a paixão acabou e vocês só se davam bem enquanto tinham paixão. O que é paixão? É aquele fogo, é aquela coisa, aquele frio na barriga, é aquela sedução, é aquela loucura, sabe? Aquela coisa de pega um casal adolescente, aquela expectativa de ver o outro, de querer estar com o outro, de fazer as coisas juntos, de agradar e tudo e tal e tal e tal. E a paixão em si não é ruim, não, gente. Agora, se você quer viver sua vida inteira só sentindo paixão, aí é o problema. E muitas vezes um relacionamento que não tem mais futuro é porque a única coisa que sustentava ele era a paixão. E aí realmente, meu amor, anota aí. Só com paixão nenhum relacionamento vai ter futuro. Anota essa frase aí, minha filha.
Papel e caneta na mão. Eu sempre falo de papel e caneta, mas anota essa frase aí. Só com paixão. O tema da live, o pessoal aqui do Facebook está perguntando. O tema da live é não vejo futuro para nós, o que faço? Tá? Eu, inclusive, coloquei aqui no título do Facebook. Mas, bora lá. Então, falamos aqui de paixão. Mas eu quero que você, daqui para frente, pare de passar tanto tempo vivendo esse dilema existencial, esse impasse de, meu Deus, não tem futuro, o que eu faço? Eu já falei aqui também muitos medos que você tem. É medo de ficar só, é medo de se arrepender, é medo dele ver ele com outra, é medo de não encontrar ninguém igual ele, é medo de não encontrar um cara com as qualidades que ele tem, é medo de, sabe? É medo de estar jogando seu tempo fora. Tantos medos assim, com tantos medos assim, você vai ficar a vida inteira se perguntando: o que eu faço, Marcela? Eu vejo que a gente não tem futuro. Aí você vive, por exemplo, eu até coloquei aqui, né? Você vê que ele não vai mudar. Olha a loucura que é o ser humano, minha filha. Olha o trem bizarro que é a gente. Você vê que ele não vai mudar, mas você tem esperança que ele mude. Quem aí é dessas? Me fala. Você vê que por A mais B, desde o começo, pelo que você conheceu ele, pelo jeito dele, comportamento dele, seja com mulher, seja com bebida, seja com você, seja com a vida, com trabalho, com jogo, com qualquer coisa. É aquele mesmo padrão, aquele mesmo jeito, aquela mesma coisa. Você vê, por A mais B, que ele não vai mudar. Mas você tem uma mega esperança lá no fundo da sua alma de que ele mude. E quando você tá no momento ele não vai mudar, é o momento que você também tá assim, a gente não tem futuro. E quando você tá no seu lapso de sanidade e pensa, é o que é, ele não vai mudar, não, ao contrário. Quando você tá a maior parte do tempo ali envolvida no sentimento e tudo, você olha para ele e olha e sente e se deixa levar pelo sentimento e tudo. E os pequenos momentos que vocês têm de alívio, você chama de felicidade. E isso te dá a esperança de que tudo pode ser diferente ou de que realmente o maior problema de vocês um dia pode se resolver. Então, outra coisa que tá na sua cara de que não tá valendo a pena ou que tá sendo muito desgastante para vocês, mas você alimenta dentro de si uma esperança de que pode ser tudo diferente, de que as coisas podem melhorar. Mas tá na cara. Uma coisa tá na cara ali. Tá na cara que não tá valendo a pena, que você tá sofrendo. Gente, por que o ser humano é assim? Você já se questionou o que te faz ser assim? O que te faz não sair do lugar muitas vezes? Não largar o osso? Ficar numa coisa que não tem futuro e não conseguir sair? Gente, eu falo aqui sempre que eu posso. O seu tempo, meu amor, é precioso. A sua vida é preciosa. O seu sentimento, o seu amor que você tem para dar é precioso. Por que é que a gente fica muitas vezes investindo em algo que não nos dá nenhum retorno? Para quê que a gente fica investindo? E aí eu falo, gente, eu preciso bater nessa tecla de mulheres que desde o começo do namoro, do relacionamento, estão ficando e tudo. Desde o começo, muitas vezes, para a maioria das mulheres que estão sofrendo hoje no relacionamento, olhando lá para o namoro. Lá para o namoro. Ah, no início tudo são flores. Legal, pode até ser que seja. Porque no início do relacionamento as pessoas geralmente vestem uma máscara, estão apaixonadas, uma quer agradar o outro e tudo. Depois, minha amiga, vai caindo essas máscaras, aí você vai vendo fulano como é que ele realmente é. O fulano vai deixando de se esforçar para te agradar porque vocês já estão juntos e vice-versa. Aí você vai vendo, vocês vão vendo que quem realmente é quem. Mas, mesmo ali, depois de 3 meses juntos, que quer que seja,
O povo fala que no início são flores, mas o que eu acredito é que no início a gente não quer enxergar os espinhos. E por não querer enxergar os espinhos, o que são os espinhos? Cara, os espinhos é o jeito dele tratar um amigo, os espinhos é o jeito dele sumir, os espinhos é o jeito dele introvertido e você é super extrovertida, os espinhos é a dificuldade dele de relacionar com a família, com a mãe, com o pai, com todo mundo, com o periquito e papagaio. É o jeito dele de querer sair muito e você é mais caseira. É, ele não te acompanhar, você gosta de ir pra missa, você gosta de sair com seus amigos, você gosta de fazer não sei o que, ele não gosta. Os espinhos é tudo aquilo que te distancia de viver a experiência que você quer viver. Como a gente está apaixonado, a gente vai deixando de lado esses espinhos. A gente se encanta pelo que não é espinho, a gente se encanta por algumas qualidades da pessoa. E aí, gente, a pergunta que eu faço é: para que nos enganamos tanto? Para que a gente vive tanto tempo perdida sem saber como lidar com um relacionamento fracassado? Para que a gente precisa esperar chegar ao extremo do relacionamento ficar extremamente, mas eu falo extremamente fracassado, um namoro extremamente conturbado, um namoro desgastante, um namoro que te dá até vergonha para você mesmo do que você vive. Para que a gente precisa chegar nesse limite? Muitas vezes a gente espera chegar ao extremo porque só assim a gente passa a agir para mudar. É igual ir em médico. Ah, tá com uma dorzinha de barriga, não é nada. Ah, tá com uma dorzinha de cabeça, não é nada, não sei o que. Vai piorando. Vai, minha filha. Quem tem uma crisezinha, o xixi começa a arder de leve. Vai ver se você não cuida quando isso vira uma crise renal, quando isso vira uma infecção urinária cabulosa. Vai ficar em casa pra você ver se você aguenta. Minha filha, você arruma um jeito, onde quer que você esteja, você dá um jeito de ir atrás de médico para passar essa dor. A mesma coisa são em relacionamentos fracassados, em relacionamentos que não têm mais futuro. O bom sinal é que se você tem aí uma sensação de que você não vê futuro para vocês, o bom sinal aí, a boa notícia é de que você está a um passo de tomar alguma decisão. Porque você já sabe que é preciso mudar. Com ou sem ele, é preciso mudar. Do jeito que tá, você não é feliz, você não se sente realizada. Faz sentido, gente? E eu coloquei aqui alguns sinais de que não vale a pena investir nesse relacionamento, de que realmente não é nem investir, sinais de que realmente não tem futuro esse namoro. O primeiro deles é que não é possível se transformar em uma pessoa melhor nesse relacionamento. Isso é tão simples. Isso deveria ser assim premissa básica que o povo teria que ensinar na escola pra gente, ensinar assim: minha filha, você vai se apaixonar por um cara, você tem que ficar muito esperta se você vai se tornar uma pessoa melhor ao lado dele, tá bom? Isso tem que ser o básico. Fique esperta e ligada nisso desde o começo. Se ele incentiva você ou apoia você a ser a sua melhor versão. Porque, minha filha, se não for aquele relacionamento que fica te podando e tudo, não vale a pena, não tem futuro, tá? E aí, gente, o que é não ser sua melhor versão, não poder se transformar em uma pessoa melhor? É quando você constantemente está para baixo, quando você vive se culpando, quando você se recrimina até por não conseguir, muitas vezes, manter a calma, manter o equilíbrio depois de uma discussão que vocês têm. Você tem uma sensação de que a vida está passando. A vida está passando e eu estou ficando. Cadê a vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Tô adiando os meus planos, eu tô adiando o que eu quero, eu não tô tendo sensações de que eu tô viva, de que eu tô aí, de que eu tô vivendo de fato, não tô fazendo as coisas que eu quero, que são importantes para mim.
No início, poderia até ter ali um incentivo do outro, mas com o tempo, as coisas que você quer fazer se tornaram, inclusive, motivo de crítica. Motivo de, ai, pra que vai fazer isso? Ai, lá vem você de novo, com essa ideia e tudo, aquilo outro. Ai, Marcela, que eu ouvia, pra que você vai pra essa pós? Fica comigo. Esse treino não adianta de nada. Não precisa fazer isso. Ah, mas pra que, meu bem, que você vai sair com as meninas? Fica aqui comigo, vamos ficar juntinho, não sei o quê. E eu lá, vários dias sem ver as minhas amigas. Quer dizer que a Marcela tá dizendo que a culpa e a responsabilidade é do outro? Não. Eu tô querendo dizer, inclusive, que você, mulher, muitas vezes, desde o início, acostuma o outro com essa forma de abrindo mão de você. Eu tenho exemplos, eu tenho pessoas aqui que viravam para mim e falavam assim: ah, Marcela, por exemplo, no início eu adorava ir para a missa, mas ele não era da mesma religião que eu e ele também não gostava. Aí eu deixei de ir no começo. Aí esses dois se casaram lá na frente, tiveram filhos, essa questão de religião, de frequentar a igreja e tudo, se tornou uma bola de neve. Porque começou assim, ela abrindo mão de uma coisa que ela gostava, depois abriu mão de outra, de outra, de outra, de outra. Por quê, gente? Por causa daquele impasse que eu falei. Eu tô vendo que não vai dar certo, mas eu acho que vai dar certo. Eu espero que dê certo. Eu quero que alguma coisa aconteça que faça a gente dar certo. Mas aí você olha para a realidade, você tá vendo que não tá dando certo, mas você quer que dê. Então, se você não pode, e aí eu quero que você avalie, não é só ele, se ele te permite ou não, mas se você tem se permitido ser a sua melhor versão nesse relacionamento. Se não tem, amor, desculpa, mas o que você ainda está fazendo aí? Quem que te ensinou que é normal viver no desconforto? Essa é uma pergunta, sério, que eu faço de pessoa para pessoa, mulher para mulher, amiga para amiga. Quem que te ensinou que viver o desconforto todos os dias, frequentemente, é o normal? Marcela, quer dizer que eu vou sair por aí correndo pelada em busca da felicidade porque eu mereço e eu vou só ser feliz daqui para frente tudo? Meu amor, você precisa buscar a sua realização. A gente só consegue dar o nosso melhor para o outro quando a gente dá o nosso melhor para nós mesmas. Quem que diabo te ensinou que para dar certo com alguém, que amor é sinônimo de abrir mão de si mesma? Quem que ensinou isso para um ser humano, para você? Que amor é viver se sacrificando e sofrendo, por exemplo. Não que sacrifício necessariamente tem que ser sofrimento, mas quem te ensinou que amar é sofrer? Então, não ser sua melhor versão nesse relacionamento, para que você vai ficar investindo em algo que não te faz melhor? Anota essa pergunta aí. Para que eu vou investir em algo que não me faz uma pessoa melhor? Para quê? E aí, a Marcela aqui de antes, quando eu estava naquele namoro lá, naquela época eu não saberia responder o que eu vou te responder agora. Mas eu olhando para trás, depois de ter passado tudo que eu passei, eu sei para que eu estava naquilo ali. Para tentar fazer dar certo demais, porque eu ia me sentir uma heroína. Para salvar ele, para mudar ele, para salvar nosso relacionamento, para fazer dar certo. Eu precisava disso para me sentir viva. Era para isso que eu estava vivendo, mesmo o desconforto que fosse, era para provar para mim mesma que eu conseguiria fazer dar certo, uma coisa que não estava dando certo. E meu amor, vou te falar uma coisa, a gente paga um preço alto até entender isso. De que você quer estar, de que você está aí batendo cabeça, dando chance, perdoando, relevando, sofrendo para fazer dar certo. E você, nesse fazer dar certo, vai se deixando de lado. Um outro sinal de que não tem futuro esse relacionamento, gente, isso aqui que eu vou falar agora é muito relevante. É uma coisa assim que não sei nem explicar. Você não sente orgulho e admiração da outra pessoa. Para que você está ao lado de uma pessoa que você já não admira mais? No início você via ele fazendo exercício, cuidando dele e tudo, aí você achava, nossa, que
que maravilhoso, que cara incrível, não sei o que. Hoje você vê essas coisas e fala, ai gente, que preguiça disso, desse jeito dele, que preguiça dessas piadas dele. Não, mas preguiça desse, de novo vai sair pra, sabe, pra beber, pra não sei o que. Não, mas que preguiça disso e tal, e tal, e tal, e tal. E anota essa frase aí, a gente só ama aquilo que a gente admira. Anota aí. A gente só ama aquilo que admira. E para eu amar o outro e continuar tendo vontade de investir nesse relacionamento, eu preciso admirar ele. Só que, amor, não é admirar 1% que ele tem de qualidade, não. É o todo, tá? É o todo. É o geral. Outro sinal de que não tem futuro. Você já não sente mais vontade de agradar o outro. Por N motivos. Mas quando não se sente vontade mais de agradar o outro, e aí eu falo muito para as minhas alunas, clientes, eu falo, quando você se sente incomodada por estar respeitando ele, quando isso te incomoda, por tratar ele bem, por respeitar ele, por cuidar dele, tudo, provavelmente é porque você não está se sentindo respeitada. Então, avalie esse não ter mais vontade de agradar ele, da onde que está vindo isso. Se está vindo do fato dele não me respeitar realmente, ou de uma dificuldade minha de simplesmente dar, né? Dar carinho e tudo, tal e tal, carinho, amor, atenção e tal e tal e tal. Mas quando não se tem mais vontade de agradar, e isso já há um bom tempo você pode estar vivendo, para que diachos você vai ficar se obrigando a agradar o outro? Gente, para que tapar o sol com a peneira? A verdade, ela tá aí na sua cara. Muitas mulheres me vêm no direct perguntar uma coisa que elas já sabem a resposta. Muitas mulheres me vêm nas lives também me perguntar as coisas que elas já sabem a resposta. Mas não querem ouvir, não querem ver, dá medo de encarar a verdade. Porque nem sempre a verdade ela é lindinha, bonitinha, gostosa. Mas a verdade liberta. Eu tenho uma aluna do Método Rios, por exemplo, que só pôde viver um relacionamento saudável, só foi possível isso acontecer depois que ela tomou uma decisão. Uma decisão de sair daquele ciclo que ela vivia, doentio, de dependência, daquele namoro que ela tinha, abusivo, ruim. Mas enquanto ela não encarou a verdade daquele namoro que ela vivia, a vida dela ia continuar exatamente a mesma coisa. Ela jamais iria, se ela não tivesse encarado a verdade, se permitido viver o diferente, ela jamais iria estar vivendo a experiência que ela está vivendo com um relacionamento diferente, sendo bem tratada, sendo amada, respeitada, ganhando surpresas, sendo valorizada. Sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua vida, ela só começa a mudar de fato quando você encara a verdade e toma decisões a partir dela. Para de ficar negando a verdade. Qual que é a verdade que você não está querendo enxergar? Anota essa pergunta aí. Você tem que anotar ela, colar no teto, e aí você vai dormir, olhar para o teto, aí antes de dormir você vai ver qual é a verdade que eu não estou querendo enxergar. Qual que é? E dói, sabe o que acontece? Quanto mais a gente não quer olhar para a verdade, mais dor a gente sente. Às vezes eu não queria ver o tanto que eu estava sofrendo, o tanto que aquele relacionamento, aquele namoro estava me fazendo mal, mais eu sofria. Quanto menos eu queria encarar, mais sofrimento eu sentia. Mais dolorido era. Outro sinal de que não tem futuro. Você vive pensando no passado. Alguma fase da sua vida que era boa, sem esse ser humano? Ou até
Você vive pensando no passado só o que tinha de ruim, o que tem de ruim com você e com ele? Ou você vive pensando estar com outra pessoa que poderia ser mais agradável do que estar com ele? Quando você já começa a ter vontade de estar com outra pessoa, mas não tem coragem, mas você tem vontade. Marcela, para que você está falando tudo isso? Porque eu quero te dizer o que você está esperando para agir. O que você está esperando para encarar a verdade? Você está esperando que ele mude? Tem uma frase que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. Pare de esperar que ele mude e viva como se ele nunca fosse mudar. Independente de terminar ou continuar, o que você precisa fazer agora, tendo na sua cabeça a ideia de que ele nunca vai mudar? Diante disso, o que eu escolho fazer? Muitas mulheres não têm coragem de tomar uma atitude, estão no namoro, meia boca, sofrendo, sendo enganada, sendo maltratada e tudo, não tem coragem de terminar. O que acontece com essas mulheres? Daqui a um tempo o cara vai lá e termina. O cara faz aquilo que você não teve coragem de fazer. E aí você se sente pior ainda, o cocô do cavalo do bandido rejeitado pelo vizinho da irmã do pastor, de não sei o quê. E você ainda fica com raiva do cabra, com ódio dele. Por quê? Porque ele fez algo que você não teve coragem de fazer. E tem mulher que vira pra mim e fala assim: Marcela, tava namorando há 2 anos e tal, descobri umas traições dele, mas a gente tentou e tudo, dei uma chance pra ele e tal, demorou 1 ano pra me assumir como namorada, mas não sei o quê, e agora ele terminou e já tá com outra. Filho da mãe, depois de tudo que eu fiz por ele, e ele vai fazer isso comigo? Isso a pessoa vem falar comigo assim. E eu, Marcela, o pensamento que me vem na hora é: graças a Deus, que livramento que ele te deu, hein? Mas na cabeça da mulher que está vivendo isso, ela não enxerga como livramento. Ela enxerga como... não aceita, é inadmissível isso. Como que ele fez isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por ele, ele teve coragem, por exemplo, de terminar comigo. As pessoas têm dificuldade de enxergar o que às vezes é livramento. Elas enxergam como fracasso. Então, se você não está vendo futuro no seu relacionamento, eu quero que você primeiro entenda. Eu estou falando de alguns sinais aqui de que essa relação não tem futuro, mas eu quero que você veja o seu sinal. Qual que é o sinal? E aí, quem puder escrever aqui para mim, não precisa ser o que está vivendo hoje, mas quando você já sentiu que um relacionamento passado seu, por exemplo, não tinha mais futuro, o que te sinalizava que não tinha mais futuro? O que era que te dizia: fulana, isso aqui não vai para frente, não adianta? O que era que te sinalizava isso, minha filha? Você precisa saber. Porque a resposta, ela não vem de fora, ela vem de dentro. A resposta vem de dentro. Os sinais podem até vir de fora. O que ele faz, o que ele fez, o que a gente estava, as nossas brigas, aquilo outro, mentiras, a insegurança que eu sentia. O que me deixava insegura? Teve uma pergunta aqui no YouTube boa, eu respondo já já, tá, Cris? Falta de respeito. E aí, gente, o que eu faço com essa falta de respeito? O primeiro passo é: pare de esperar que ele mude. Mude você. E você pode mudar de 2 formas: mudar o seu jeito de ser e mudar dele. A insegurança que eu senti o tempo todo. O que me deixa insegura? O que o outro faz que me deixa insegura? Isso e aquilo. Eu desejaria para uma amiga minha isso que eu sinto, isso que eu vivo? Não. Por que é que eu vivo isso? A Sabrina falou: com meu ex-marido foi assim, exatamente como você disse. Ele terminou e não aceitava, e eu não aceitava porque já tinha comido o pão que o diabo amassou para estar com ele. Hoje eu vejo que foi livramento. Porque as mulheres, elas não querem, mais do que os homens,
A gente, nesse instinto salvadora, a gente não quer fracassar. E para nós, terminar um relacionamento é fracassar. A gente deixa de enxergar que muitas vezes terminar... Eu olho para o que eu vivi, um namoro extremamente abusivo. Cara, olha o que tinha na minha cabeça, que para mim triunfar, ser heroína, era fazer aquilo ali dar super certo, independente do que a gente já tinha, dos limites que a gente já tinha, das brigas feias que a gente tinha tido e tudo. Eu não entendia que terminar, muitas vezes, era a melhor saída. Que pôr um fim naquele relacionamento e dar tchau para aquele ser humano era a melhor coisa que eu poderia fazer por mim. Na época eu não enxergava isso. Porque eu estava envolvida. Envolvida o quê? Na dor, no medo e na carência. Dor, medo e carência são 3 sentimentos que não deixam a gente tomar boas decisões. Dor, medo e carência. E aí fica correndo igual cachorro andando atrás do rabo. Então, para a gente entender que, de fato, tomar uma decisão pode ser a melhor coisa que eu posso fazer, independente do que o outro vai fazer, vai mudar, não vai mudar, que diabo que ele vai fazer, é a melhor coisa que você pode fazer. Fazer, ficou muito fazer, né? Mas quando você entende que é preciso tomar uma decisão, independente se o outro vai mudar ou não, esse é o melhor presente que você pode se dar. Para de ficar enganando, se enganando, focando a sua vida, a sua dedicação na esperança de que o outro mude. Foca em você. Eu não vejo futuro para nós dois. Gente, eu faço sempre essa analogia aqui. O único dinheiro que você tem na vida é 100 mil reais, o único dinheiro que você tem para viver é 100 mil reais. Você não tem nenhuma outra fonte de dinheiro, você não ganha dinheiro de nenhum outro lugar e você precisa viver aí 2 anos inteiros apenas com esses 100 mil reais. Aí você tem 2 opções. Uma opção, você pode colocar num fundo que vai te render aí 10%, 11% ao ano. É um fundo conhecido, que você já conhece o histórico dele, é bom e tal, e tal, e tal. A expectativa desse fundo é render bem. E tem um outro fundo que caiu muito e só caiu, é um fundo novo, ninguém conhece, não tem projeção de render nem 5% no ano, extremamente arriscado, mas você pode colocar seus 100 mil reais, que você só tem isso para viver 2 anos, ali nesse outro fundo. Qual que você escolhe colocar, minha filha? A questão é, o seu tempo, o seu amor e a sua dedicação são os ativos mais valiosos que você tem. Aonde que você está investindo isso? Em quem? Em que relacionamento? É um relacionamento que te traz alguma expectativa de retorno? É um relacionamento, e o retorno de relacionamento não é para daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, não. É para o momento presente. É um relacionamento que me traz bem-estar desde já? É um relacionamento em que eu posso ser eu mesma desde já? É um relacionamento em que a gente se aceita, se respeita, confia um no outro agora, hoje? Porque se não for, se não tem futuro, por que você está investindo o seu ativo mais importante nessa relação? Então, Marcela, o que eu preciso fazer se essa relação não tem futuro? Primeira coisa, para de se boicotar. Para de ficar se boicotando e aprenda a encarar a realidade. Ai, dói, não quero, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Confia. Eu coloquei aqui, né? Pare de se boicotar e esteja disposta a não só colocar um ponto final no que não tem futuro, mas a se preparar para entrar em um relacionamento novo que vale a pena. Porque tem muita mulher que só troca o personagem, mas vive as mesmas relações sem futuros aí. Antes era com o Felipe, agora é com o Pablo, depois é com o Pedro, mas já foi com o João, já teve com o Márcio, já teve com o Mike também, e tal, e tal, e tal. Um relacionamento que tem futuro, e aí eu queria que você até entendesse o que é ter futuro para você. Um relacionamento que tem futuro é aquele que você vive bem o presente. Anota essa frase aí. Um relacionamento que tem futuro, anota essa frase e reflete sobre ela. Um relacionamento que tem futuro é aquele em que eu vivo bem o presente.
Se você não vive bem, o futuro a Deus pertence, ninguém sabe onde vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas se você se sente bem na maior parte do tempo, vivendo o momento presente com seu parceiro, isso te dá segurança para construir um futuro com ele, mesmo que você nem saiba que futuro vai ser esse. Quando eu conheci meu marido, por exemplo, eu nunca imaginei. Até quando a gente estava no começo do namoro, ficando no começo do namoro, que eu precisaria ir embora de cidade, por exemplo. Não passava pela minha cabeça isso nunca. Mas o nosso presente me dava segurança para viver um futuro com ele. E é assim hoje. O nosso relacionamento me traz segurança para enfrentar um futuro com ele. Que futuro exatamente vai ser esse? Eu tenho os meus projetos de filhos, de onde morar e tal, e tal, e tal, e tal. Tenho. Mas quer dizer que vai ser exatamente assim? Não. Mas é o seu presente que constrói o seu futuro. O que você está plantando nesse relacionamento? Você está plantando desconfiança? Você está plantando paranoia? Você está plantando briga? Você está plantando birra? Você está plantando mentira? Que você vive perdoando do outro? Você está plantando insegurança? Você está plantando legal? Que legal que você está plantando isso. O que você espera colher? Me fala. Não é, quando a gente para pensar desse ponto de vista, não é interessante? Se eu estou plantando essas coisas, a gente fica perdoando coisa ruim, sofrendo, mal pelos cantos e tal, e a gente ainda espera que, vivendo todas essas coisas ruins, vai chegar uma hora que tudo vai valer a pena. Mas eu estou plantando isso? Eu estou tendo momentos de confiança? Eu estou tendo momentos de companheirismo com ele? Eu estou tendo momentos de boa convivência, de diálogo com ele? Eu tô tendo momentos em que eu admiro ele, ele me admira, eu tô tendo esses momentos? Porque se eu não tô, o que que eu tô investindo? Então não tem futuro. E pra que eu vou investir em algo que não tem futuro, gente? Aquilo que não tem futuro é porque não te faz bem no presente. Aquilo que não tem futuro é porque não te faz bem no presente. E aí agora, eu queria, com um pouco mais de tempo que eu tenho disponível, eu sempre vou ao extremo de tempo, eu quero abrir para perguntas, porque já teve uma pergunta aqui no YouTube muito boa sobre mim, mas que envolve o tema. E eu quero que você me mande mais perguntas aqui, de preferência na caixinha de interrogação, que fica tudo junto, do que aqui no chat aqui. Mas me mande perguntas sobre a sua situação. Não vejo futuro para nós. O que eu faço? Se você quer me fazer alguma pergunta, aproveita agora, que eu vou responder com mais tempo que eu tenho sobrando aqui, mais tranquila, as perguntas que vocês fizerem. Teve uma pergunta aqui no YouTube que foi assim, a Cris me fez ela. Marcela, qual foi o primeiro passo que você deu para deixar de ser salvadora? Super interessante essa pergunta. Eu até agradeço você que fez, Cris. Que é uma pergunta que você está me fazendo que agora eu vou precisar me fazer. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é que não foi um passo só, exato, né? Eu me lembro que eu doía muito o que eu vivia. Foi chegando num limite de dor, sabe? De fundo do poço. Uma sensação meio de sufocamento. E eu lembro que na época, uma das coisas que me ajudaram a entender também que eu estava tentando ser a salvadora foi ter lido o livro Mulheres que Amam Demais. E na fase da vida que eu estava, eu entendi, e algumas fichas foram caindo, de que eu estava me afundando para tentar salvar ele. O primeiro passo, exatamente o primeiro qual foi, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que o processo que eu vivi e que me marca muito de ter caído uma ficha foi quando eu entendi que o que eu estava fazendo era muito parecido com o que a minha mãe fazia também. No relacionamento dela com meu pai. Tentando, desde o namoro que seja, fazer dar certo. Fazer dar certo. Me atrair pelo difícil.
E aí eu fui avaliando meu namoro, eu falei, gente, desde o começo desse namoro eu tinha vários motivos, vários desafios para encarar se eu topasse entrar nesse namoro, e eu encarei. Então, eu entendi que ser a salvadora, deixar de ser a salvadora, que para deixar de ser a salvadora, eu precisava simplesmente perder. Olha que interessante. Mas para eu deixar de ser a salvadora, eu precisei, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer, perder a esperança de que ele ia mudar. É ruim isso, por um lado, né? Parece que é tipo assim, que merda. Se ele não mudar, acabou tudo. Só que o meu processo de cura, para ele dar certo, essa era uma das coisas principais que eu precisava fazer. Porque senão eu nunca estaria 100% voltada para mim, para minha recuperação. Eu poderia sempre escorregar nessa casca de banana que era a esperança de que ele iria mudar, de que a gente poderia dar certo, de que ele seria um cara mais assim, assado, aquilo outro. Então, a minha virada de chave foi quando eu tirei o foco dele de verdade e passei a focar em mim, sabe? Isso aconteceu depois de muita dor, mas aconteceu. O bom é que aconteceu. A Sônia perguntou, Marcela, como desapegar de algo que não tem futuro? Eu desisti e ele está vindo atrás. O que faço? Continua. Continua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cara vir atrás, quem termina, por exemplo, você que terminou, você que botou um ponto final nisso e está procurando se manter distante, você tem que ter em mente que ele vai vir atrás. Eu quero que você se prepare, por mais que ele não venha, para ele vir atrás. Eu quero que você espere até que isso aconteça, não pensando que quando ele vier atrás vocês vão voltar, mas pensando que ele pode aparecer no meu trabalho, ele pode aparecer em qualquer lugar. Eu espero já que ele apareça. Mas eu tô firme no que eu quero. Eu tô firme na minha decisão. Gente, relacionamentos abusivos, sobretudo tóxicos, ou que são muito de possessividade, quando um termina, o outro vai atrás. E isso não quer dizer que você tomou a decisão errada, isso não quer dizer que você tem que ser a super forte da história, isso simplesmente quer dizer que você está mudando e o outro não. É o que quer dizer. E tá tudo bem. Continua no seu processo, continua não falando com ele, continua respeitando a sua mudança, continua focada no que você está buscando, continua. Foco, sabe? Eu diria então assim, como desapegar de algo que não tem futuro é continuando o que você tem feito até agora. Ai, mas ele liga tanto, queria ver o que ele tinha para me dizer. Ai, mas ele tá bloqueado, ele tá me ligando e tal. Será que ele tem alguma coisa importante para me dizer e tal? Será que é o que eu falo para vocês? A nossa maior cilada é sempre escorregar na casca de banana de que ele vai mudar. É a nossa esperança de que o outro vai mudar. Ai, mas se ele veio atrás, tá vindo atrás desse jeito, nossa, isso pode ser um sinal. Nossa, é porque ele realmente pode ter mudado. Nossa, nossa, nossa. E para as mulheres que amam errado, para as mulheres que sofrem muito por amor, isso é uma cilada, Bino. Não cai nessa cilada, não, pelo amor de Deus. Que é uma cilada desgraçada você ficar pensando que o outro pode mudar. Marcelo, mas quer dizer que as pessoas não mudam? Mudam, gente. Senão nem psicóloga seria e nem estaria falando para vocês aqui um monte de coisa. Mas a questão é, eu tô aqui todo dia fazendo live, ensinando para vocês várias coisas sobre relacionamento. Aí eu te pergunto, é fácil você mudar? Você aí, você que tá me ouvindo, é fácil? Você ouvir as coisas que eu falo, as dicas que eu dou e colocar em prática e simplesmente mudar? Não é simples. Por que é que você fica esperando que o outro mude? Ao invés disso, mude a si mesma. Então, o caminho para desapegar de algo que não tem futuro é entender que é assim que é. E o que eu vou fazer diante disso? Vou continuar acreditando que vai mudar? Ou eu vou focar na minha mudança? O cara vai vir atrás mesmo, gente. Vai vir e
Ele me controla em tudo e não sei se gosto mais dele. O que eu faço? Eu acho que nesse caso, você não tem que ir nem pelo que você sente. Porque às vezes você pode chamar o gostar, no fundo isso pode ser apego. Agora, se ele te controla em tudo, eu acho que você tem que ir por aí, pelos fatos, mais do que pelos sentimentos. Então, assim, quais são as atitudes que ele tem que mais me incomodam? Tem melhorado ou só tem piorado com o tempo? O que eu espero desse relacionamento do jeito que ele me trata? Às vezes, gente, o que é muito bizarro no ser humano é que a mulher salvadora ou a mulher que sofre por amor, a gente oscila, às vezes a gente sente uma raiva da pessoa, em outros momentos a gente sente pena. Aí a gente sente raiva, ódio, mágoa e de repente pena. E muitas vezes não larga o outro por causa de pena, porque ele precisa de mim, aquilo, outro. Mas olha, mais uma vez, o foco tá nele e precisa estar em você. Então ele me controla em tudo, eu não sei se gosto mais dele. Para você me dizer que não sabe mais se gosta dele, tem alguma coisa que você já sabe que você só tá precisando aceitar. E é difícil a gente muitas vezes gostar daquilo que não admira. Eu falei aqui, a gente ama aquilo que a gente admira. Você admira ele? Você admira esse jeito dele te controlar? Você admira essa insegurança dele? Você admira o fato dele não confiar no próprio taco? Então, o que fazer? Você precisa simplesmente avaliar se você quer continuar estando com uma pessoa que te controla, que alimenta em você uma insegurança, que alimenta em você um desconforto ou não. Porque no fundo não se trata sobre sentimento, se trata sobre atitudes. Anota essa frase aí. Não se trata, na maioria das vezes, sobre sentimentos, mas sobre atitudes. Uma pessoa pode virar para você e falar, falei isso aqui ontem, eu acho. Te amo, você é o amor da minha vida. Legal. Quais as atitudes de amor que essa pessoa está tendo? Estão sendo atitudes de amor mesmo? Ou atitude de um cara cafajeste, de um cara controlador, de um cara ciumento, de um cara desequilibrado? E vice-versa também. Às vezes é você que diz que ama e é louca pelo outro, tal, 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 e as suas atitudes não são de amor. Pelo contrário. Então, o que fazer? Vá pelas atitudes muito mais do que pelos sentimentos. Bora para outra pergunta. Trabalhamos juntos, terminamos já faz um tempo. Fica um clima chato. O que fazer? Delicado. Eu falo para as pessoas que vivem uma situação assim, tipo, meio que não tem o que fazer. Eu volto à pergunta e digo assim: sempre nas situações que a gente precisa resolver, a gente pode seguir dois caminhos. A gente pode mudar a situação. Dois, a gente pode mudar a nossa posição em relação à situação. Então eu te perguntaria, existe alguma possibilidade de mudar o fato de vocês trabalharem juntos? De verdade, estou perguntando isso de verdade. Se existir e esse for um bom caminho para você, por que não? Tá? Primeiro ponto, mudar a situação. Tá ao meu alcance? Às vezes pode estar. Agora, se não está ao meu alcance, o que eu posso mudar, mesmo que a situação continue exatamente a mesma? E aí é mudar tanto sua forma de sentir e tudo, mas também às vezes o lugar que você trabalha aí, sabe? A sua rotina, horário de almoçar, a frequência que você sai da sala e se depara com ele ou não se depara com ele, o tanto que você procura saber dele ou não. Então é mudar realmente a sua forma de lidar com essa situação. Mas se você consegue mudar a primeira opção, que é a situação, comece a avaliar isso com mais carinho. Porque vocês já terminaram faz um tempo. Esse clima chato, todo dia eu vou te falar que é desconfortável. Eu imagino que seja desconfortável. Vai fazer o quê? Vai dizer que não é? Sabe? Então avalie. Não dá para mudar, mude o seu posicionamento.
faça alguma coisa de diferente. É inevitável, assim. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem mais pra onde sair. Não tem mais pra onde correr. Então, o que não tem solução, solucionado está. Então, se não dá pra mudar a situação, mude o que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance mudar? Foca nisso. Como se livrar do apego? Tô perdida. Gente, eu vou fazer uma live só sobre isso. Deixa eu até anotar. Como se livrar do apego? Porque isso dá um assunto de live. Como se livrar do apego? Bom, respondendo de forma mais sucinta possível, por uma questão que o tempo também já está acabando, você se livra do apego, primeiro de tudo, entendendo que apego não é amor. Entendendo o que seu apego... Se a gente para pensar que mesmo que seja ruim, aquilo que a gente sente ou faz é para algum bem, mesmo que seja ruim, quando você entende, por exemplo, gente, o que meu apego tá querendo me proteger do quê? Eu sou super apegada, eu não sei me imaginar longe dele, eu não sei me imaginar sem ele, sem isso, sem aquilo, aquilo outro. Meu Deus, eu sou muito apegada, muito dependente e tal, e tal, e tal. O que isso tudo tá querendo me proteger do quê? Aí às vezes você pode ver que o apego, no fundo, tá querendo te proteger de ficar sozinha, de sofrer, de se sentir um lixo, de não ter amor, de não ter afeto. Às vezes o apego, por mais que ele não faça isso, mas a intenção dele é te proteger. É não deixar de faltar afeto, amor e tudo. Tá, legal, Marcela, entendi isso. E agora o que eu faço? Aí você percebe que a atitude de apego que eu tenho, atitudes, vamos falar de atitude. Ai, eu perdoei o outro fazer isso comigo. Ai, o outro me liga, eu atendo toda hora. Ai, não sei, que atitudes que eu tenho de apego? Elas estão me fazendo sentir o que eu preciso sentir? Elas estão me fazendo sentir amada? Sentir acompanhada? Me sentir verdadeiramente alguém de valor? Se estão, ótimo, mas provavelmente não tá. Então, você se livra do apego entendendo que ele não vale a pena. É quando você entende que experimentar o amor de verdade é o que vai te trazer o que você realmente está buscando. Apego é controle, apego é carência, apego é dependência. Apego é uma necessidade tremenda de ter afeto daquela pessoa ali. Só que o apego traz... Travou aqui no Instagram. Travou, mas voltou. Só que o apego traz sofrimento. Porque o apego te faz achar que você tem no controle o outro, a outra pessoa, o futuro, e não tem. Então você se livra do apego entendendo que ele não te faz bem. Mas primeiro entendendo o que ele de bom quer te trazer. O que ele está escondendo muitas vezes. É seu medo, um trauma que você tem. Um medo que você tem de ficar sozinha. Às vezes é uma ferida sua da infância, de abandono. E aí você precisa abraçar essa criança, tratar essa ferida. E o apego naturalmente também deixa de fazer sentido. Percebe? Então, mas cabe um tema de live. Já tem muito tempo que percebi que o amor se ressignificou. Não amo como homem. Você acha que tem volta? Gente, com todo amor e carinho. Mas esse é o tipo de pergunta que a pessoa me faz e que ela sabe a resposta. Como é que eu vou saber disso? Sério. Se coloquem no meu lugar. Não sei. Não sei se tem volta. Eu não sei como é esse amor que você ressignificou. Eu não sei como é não amar mais ele como homem. Talvez seja não desejar, não querer ter sexo, não sentir tesão e tudo. E eu não sei o que te levou a ressignificar também esse amor. Pode ser tantas coisas. Você pode, por exemplo, ter vivido um relacionamento
antes dele. Gente, eu vou supor, tá? Vou jogar várias hipóteses no ventilador aqui. Mas para vocês entenderem que eu não tenho bola de cristal e que eu vou por vários caminhos. Mas você pode, por exemplo, ter vivido antes dele relacionamentos difíceis e tudo, e aí você conheceu ele, até se atraiu por ele e tal, mas não foi vendo muita graça, ele muito bonzinho, aquilo, outro, não foi se tornando mais amigo do que namorado, e tal, e tal, e tal, bom demais, não tinha muito clima, não tinha muito tesão e tal, e aí não tem química. Mas às vezes, não estou falando que é seu caso, estou jogando hipóteses no ventilador. Mas às vezes é a sua forma de se atrair por, a sua dinâmica emocional de se atrair por coisas difíceis e complicadas que faz você não sentir química ou mais atração por uma coisa que ficou normal, morna, talvez sem altos e baixos. Ou também pode ser que você simplesmente não gosta da pessoa, não admira a pessoa, não se imagina tendo uma família com essa pessoa. E tá tudo bem também, vai ficar forçando. Então, assim, o que eu quero dizer? Podem ser tantas coisas que eu não sei se tem volta. Eu não sei se precisa ter volta. Eu não sei nem se teve começo de verdade. Entende? Eu não sei como é que é o seu padrão de se relacionar, de amar. Então, às vezes, esse não amava como antes, às vezes pode ser um auto boicote. Às vezes não, pode ser a sua verdade vindo à tona e você tendo dificuldade de aceitar. Marcela, você está me deixando mais confusa. Mas eu preciso jogar as perguntas aqui para você entender de fato o que mais está propenso a ser. Gente, eu tô chocada com o Instagram, porque ele tá passando do horário, eu acho que ele atualizou, e a live fica mais de 1 hora. Teve perguntas aqui também no YouTube. Marcela, você acredita... Gente, cadê? Peraí. Você acredita que quem trai uma vez trai sempre? Não. Mas eu acho que quem trai 2 vezes provavelmente vai trair a terceira. Sabe? Eu vou falar aqui uma verdade super minha, tá, gente? Eu já traí. Isso é talvez inédito. Inédito. Mas a Marcela já traiu. Quer dizer que eu traí de novo? Não. Então, assim, se tem algo com mais propriedade que eu possa falar do que de mim, da minha própria experiência, que eu fiz, que eu sei, é isso. Acho que quem trai uma vez não necessariamente vai trair outra vez. De verdade, de coração. Mas quem trai 2, provavelmente vai trair a terceira, a quarta e a quinta. Isso é uma teoria minha, tá? Mas eu também já li pesquisas que falam que, por exemplo, compararam trair com roubar, cometer crimes. Foram percebendo que as pessoas que começaram no mundo do crime, elas começaram tendo atos pequenos. Vamos, tipo, ilustrar aqui. Começou roubando coisinha no supermercado, depois começou roubando dinheiro da amiga da mãe, depois aí continuou roubando não sei o que, de não sei aonde, e foi aumentando. Foi aumentando a gravidade do que ela fazia. E aí percebeu-se que no cérebro lá, eu não lembro detalhes, mas que a pessoa ia se adaptando com o erro que ela cometia. Antes, um errinho, ela ia criando tolerância. Então, antes, uma coisinha, vamos trazer isso para a vida do casal. Às vezes o cara, ele se sente muito mal só por estar trocando mensagem com uma outra mulher. Aquilo para ele já é, mas aí ele continua. Aí aquilo ele já não se incomoda tanto. Depois ele se sente mal por encontrar essa mulher pessoalmente. Aquela adrenalina, aquela coisa, estou fazendo coisa de errado e tal, e tal, e tal, e tal. Mas trocar mensagem já não é mais grave. Aí ver a mulher pessoalmente já não se torna tão grave assim. Aí depois ele se sente muito mal por transar com a mulher, meu Deus. Resumindo esse estudo que ele fala, que as pessoas se acostumam com o que elas fazem de errado. Que se vão fazendo frequentemente, elas se acostumam com o erro e já não passa a ser incômodo ou tão grave assim.
tá? Pra que eu tô falando isso? Pra trazer mais uma visão pra vocês, que eu não sei se tá acrescentando alguma coisa ou não tá, mas tô trazendo e acabou-se. Bora pra ver mais alguma coisa aqui. A aceitação do outro, é porque não tem tudo aqui, passa pela aceitação de nós mesmos. Pode explicar sobre essa frase? Eu não entendi, obrigada. Lógico que posso. Gente, é incrível isso, né? Mas muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar a si mesma, eu falo aceitar em todos os aspectos, até os nossos defeitos. Ah, às vezes eu sou muito sensível, nossa, eu sou uma pessoa muito extrovertida, nossa, eu sou uma pessoa que. Enfim, a gente, quando aceita a si mesma e aprende a amar a si mesma, inclusive os próprios defeitos, tudo que envolve, a gente está mais inteira para amar o outro como ele realmente é. Para pensar, gente. Eu ia falar aqui uma coisa de perdoar, que muitas pessoas perdoam os outros, mas não têm coragem de perdoar a si mesmo e tal. Mas eu não quero por esse caminho. O caminho da aceitação, na verdade, tem a ver com aceitar e amar. Muitas pessoas não se aceitam e por isso não se amam. E querem amar o outro. Como que vão fazer isso? Me explica. Eu vou pegar exemplos aqui, meu, por exemplo. Uma das fases da minha vida mais complicadas comigo, com a minha pessoa, foi na fase do meu namoro que eu estava super conturbado. E para mim também, na minha visão, foi uma das fases em que eu mais tinha dificuldade de me relacionar com a minha mãe. Para mim. Não sei para ela, enfim, para os outros, mas para mim, eu tô falando de mim. E era uma fase em que poucas coisas que ela fazia me irritava, me estressava e tudo. O que eu entendi depois de tudo que eu fui me permitindo viver? Que eu não estava simplesmente entendendo e aceitando quem eu era. E o que mais, na verdade, me incomodava em mim, mas eu não percebia isso, era o que eu via às vezes no comportamento da minha mãe. Então, o que eu estou querendo dizer? O que mais me incomodava na minha mãe, na verdade, estava dizendo algo sobre mim. Meu jeito, muitas vezes, meio estúpido, meio grosso, meio resposta pronta para tudo, meio querendo resolver tudo e tal, e tal, e tal, e tal. Quando eu passei a me aceitar, a me conhecer, a me amar, automaticamente eu passei a aceitar muito mais a minha própria mãe. Por quê? Porque eu me libertei de coisas que eu queria, que eu não precisava mais pro meu jeito de ser, e passei também a admirar ela na totalidade, nas qualidades que tinha e também nos defeitos, que eu não ia mudar os defeitos de ninguém. Então, se aceitar tem a ver com aceitar seu melhor lado, seu pior lado, abraçar tudo isso. E só a partir disso você olhar para os outros com compaixão. A gente só olha com compaixão para os outros, sincera, quando a gente tem compaixão por nós mesmos. Sabe? Então, assim como a gente só perdoa o outro de verdade, de corpo e alma, quando a gente aprende a perdoar a si mesmo. A gente só ama o outro de corpo e alma quando a gente aprende a amar antes de tudo a si mesmo. Então, e eu tenho relatos de alunas que falam assim, cara, eu percebi que eu mesma não me aceitava e eu tentei muito mudar o outro, dar conselho pro outro, dar pitaco na vida do outro, me estressar com o que o outro fazia. Mas no fundo, isso era uma dificuldade minha de lidar comigo mesma. Quando eu fui mudando, me aceitando, me entendendo, a minha relação com os outros mudou. Então, vai por aí. Gente, vou indo nessa. Tem mais perguntas aqui, mas que não vai dar para responder no YouTube. Deixa eu ver se teve no Face. Eu não fui lá no Face. No Face não teve, não. No YouTube, gente, tá parecendo que tem mais coisa aqui. Tira a paz não é amor, é apego. Quem nunca? Bom, não teve mais perguntas aqui.
É isso, amanhã estaremos aí para fechar com chave de ouro esse final de semana. Deixa eu ligar a luz aqui, gente. Pra que a pessoa fica nesse escuro? Não tem explicação, né, menina? Vai vendo. A gente vai se acostumando com o desconfortável. Né, minha filha? Tá ali no sofá deitadinha. Gente, então amanhã a gente se vê. Beijo pra vocês. Bora evoluir, bora crescer, bora amadurecer. E durmam hoje fazendo as perguntas que eu fiz aqui. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, perdeu. Perdeu, tá? Mas até amanhã, às 4 horas, a gente se encontra aqui. Beijo. Quem tiver perguntas ou quiser me contar aí, partilhar comigo alguma experiência boa que teve de transformação, dúvidas também, me manda direct, tá? Que eu vou fazer uma maratona para responder os directs que estão lá em atraso. Atraso sim, né? Porque são vários. Beijo, amo vocês. Posso fazer uma live sobre aceitação. Vou anotar aqui também. Sobre apego e a aceitação. Como deixar de ser apegada, como se libertar do apego, como praticar a aceitação. Vou fazer live sobre isso, pode deixar. Quem sabe eu já trago semana que vem. Quem tiver sugestão de live, gente, uma ótima oportunidade é falar aqui na live as sugestões que vocês têm também, tá? Beijo, gente! Até amanhã, se Deus quiser e Deus nos permitir. Beijo, beijo, beijo. Tchau!